sou Josiana Souza e você está no programa Caixa Preta. Aqui nós sempre abrimos conversas difíceis e a conversa de hoje não é menos difícil, mas é muito importante. Eu estou com o psiquiatra Érico Cunha e a gente vai falar sobre saúde mental, sobre saúde emocional. Seja muito bem-vindo, Érico. Fale um pouquinho sobre você. Muito obrigado, Josiana. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre, como você mesmo falou, um assunto que costuma ser difícil, né? A gente vai falar sobre sofrimento, a gente vai falar sobre angústia, sobre dor, mas se tudo der certo, eu tenho certeza que vai dar, a gente vai conseguir ter uma conversa leve e esclarecer bastante coisa. Meu nome é Érico Cunha, eu sou médico psiquiatra e, como estava falando com a Josiana mais cedo, gosto muito de abrir conversas aqui no ambiente online, gosto de esclarecer dúvidas, então vamos trabalhar com isso hoje. Érico, você é baiano e está aqui no Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a essa terra, é muito acolhedora, seu estado maravilhoso. Pois é, Josiana, sou nascido em Salvador, na Bahia, mas moro aqui no Espírito Santo há cerca de 30 anos já. Nossa, Então, é capixaba. Pois é, nessa disputa, né, de qual é a melhor muqueca, baiana ou capixaba, eu fico numa situação complicada. Fica delicada. Mas já adianto que sou apaixonado pelas duas culinárias, cada um tem seu momento. Tenho uma trajetória por aí, voltei para Salvador para fazer faculdade, fiz faculdade na Universidade Federal da Bahia, universidade que eu tenho um carinho gigantesco. Depois passei 4 anos e meio em São Paulo fazendo a residência em psiquiatria. E agora estou de volta ao Espírito Santo, lugar que tem meu coração, onde está minha família e todas as pessoas importantes para mim estão aqui. Que beleza. Eu volto para cá, tem aproximadamente 2 anos que eu estou de volta. E aqui você cuida das pessoas, que coisa linda. Exatamente. E nesse puxar de assunto leve é para falar justamente sobre o estilo de vida. O estilo de vida do capixaba, ele ajuda ou atrapalha na saúde emocional, na saúde mental? Que aqui praiano, né? Aqui a gente é bem alegre, bem solto. Como é que o estilo de vida contribui? Com certeza. Se a gente fala de saúde, a gente tem que falar de prevenção. Então, eu posso estar falando de saúde cardiovascular, eu posso estar falando de saúde física, ortopédica, das articulações ou da saúde mental. A gente tem sempre que prevenir. É muito fácil a gente imaginar a prevenção para outros tipos de saúde, né? Se eu quero ter um coração saudável, eu tenho que fazer uma dieta, eu tenho que caminhar, etc. Para nossas articulações, eu tenho que manter meu peso adequado e tudo mais. Tenho que tomar cálcio, pegar sol, vitamina D e tudo mais. Para a saúde mental é a mesma coisa. A gente tem que ter um estilo de vida saudável e, assim, ser saudável do ponto de vista psíquico é muito mais fácil. Falando do Espírito Santo, a gente mora num estado maravilhoso. Tem sol, tem montanha, tem tudo. Pois é, temos um pouquinho de tudo. E, sem a menor dúvida, ajuda muito. Temos muito mais possibilidades de uma vida saudável do que aqui. Bom, antes de vir para cá, eu estava morando em São Paulo. Claro, São Paulo tem todas as suas qualidades, a capital é uma cidade incrível. Mas convenhamos que uma vida saudável lá é muito mais desafiador do que uma vida saudável aqui no Espírito Santo. Em São Paulo, para eu ir trabalhar, eu pegava algum tempo de trânsito para ir, para voltar, o ar era mais poluído, a poluição sonora. Às vezes a pessoa dorme numa casa extremamente barulhenta. Então... Eu morava perto de Congonhas, imagina a situação. Pois é. Então, quando é para trabalhar, ela se cansa mais do que habitualmente deveria se cansar. Quando é para descansar, muitas vezes ela não tem as condições ideais para conseguir descansar. E aí, a balança vai fechando sempre no negativo, né? E como é que dentro desse estilo de vida a gente pode contribuir para a nossa saúde mental? Josiana, a palavra é se organizar e ter constância. Vamos lá. Como eu falei mais cedo, é muito fácil imaginar como ter um estilo de vida saudável para eu evitar um infarto. A gente tem isso já bem estabelecido, as campanhas de saúde nos mostram isso. Então, alimentação, atividade física, tudo mais, você vai ter uma saúde cardiovascular saudável. Saúde mental é muito parecido. Muitas vezes são as mesmas medidas, claro que na saúde mental com algumas particularidades que nos ajudam a ter uma vida mais saudável, a ter um psiquismo mais equilibrado, a ter uma vivência mais harmoniosa. Existe a medicina do estilo de vida. Medicina do estilo de vida, ela não é uma especialidade médica, mas ela é uma forma de enxergar a medicina. A forma mais antiga, a forma mais barata que existe, mais tradicional de enxergar a medicina. A medicina do estilo de vida, ela se equilibra em 6 pilares, que seriam alimentação, qualidade de sono, prática de atividade física, relacionamentos interpessoais, controle no uso de substâncias como álcool, etc., e propósito de vida. Equilibrando esses 6 pilares,
é muito provável que você vai ter uma saúde mental equilibrada. Ou pelo menos, se você está num momento difícil... Física também, né? Física também, exatamente. Então, como eu posso me ajudar com isso, né? Avaliar esses 6 pilares e buscar, de um planejamento mesmo, parar para refletir, dentro desses 6 pilares, o que eu posso melhorar? Como que eu posso aprimorar um pouco minha rotina, meu dia a dia? E, claro, buscando ajuda profissional e buscando profissionais que possam lhe auxiliar nisso, dá para melhorar muita coisa. E como é que a gente sabe que está precisando de auxílio profissional? Porque eu vou até te dar um exemplo pessoal. Há uns 2 anos atrás, eu estava precisando de ajuda e eu achava que aquilo era meu estilo de vida. Eu estava sempre com uma taça na mão Sim. e era um champanhe caro, era Veuve Clicquot, era um vinho muito caro, era um vinho muito bom. E assim, sempre a beber alguma coisa me anestesiando, quando na verdade eu estava com depressão. Então, a pessoa não percebe, né? Ela tá ali naquele ritmo frenético e muitas vezes, a maioria delas eu acredito que não busca ajuda porque elas não percebem. Inclusive, nós estamos em um mês que incentiva nessa busca de pedir ajuda, porque o pedir ajuda é algo muito difícil, realmente, acho que a coisa mais difícil para o ser humano é pedir ajuda. E como é que a pessoa sabe que ela está nesse momento? Não, eu preciso de uma ajuda profissional. Perfeito. Aí a gente entra num tema delicado, que é qual é a diferença entre o normal, um sofrimento normal, e uma doença, certo? Em outras palavras, quando procurar ajuda, quando eu de fato estou doente. A Organização Mundial da Saúde, década de 40 mais ou menos, definiu que saúde seria o estado de completo bem-estar e a ausência completa de doença. Isso em 1940. Para a saúde mental, esse conceito não serve. Porque existe uma vivência de completo bem-estar e ausência completa de sofrimento? Não existe. A gente está sempre sofrendo por alguma coisa. Exatamente. Somos seres humanos e em algum nível sofremos. Em algum nível vamos ter angústia, em algum nível vamos ter tristeza, em algum nível vamos ter ansiedade, que inclusive é algo que a gente vai conversar bastante aqui hoje. Então, esse conceito clássico de saúde da Organização Mundial de Saúde não nos ajuda. Saúde mental não é o completo bem-estar, não é a ausência de sofrimento. E aí outros teóricos vão desenvolver esse assunto, o que é doença, o que não é, etc, etc. Um conceito que eu gosto muito é que o adoecimento psíquico é a patologia da liberdade. Ou seja... Interessante. Tá ficando bom, né? Vamos desenvolver isso. O adoecimento psíquico é a patologia da liberdade. Ou seja, adoecer do ponto de vista da mente é a sua liberdade estar doente. Então, desenvolvendo isso um pouco mais. Um bom critério que eu uso para entender se aquele paciente que está descrevendo um sofrimento para mim, se a gente está falando de uma variação do normal, ou seja, uma dor que faz parte completamente da normalidade, ou se a gente está falando de doença, é se o meu paciente não tem mais a liberdade de fazer aquilo que ele gostaria de fazer ou de não fazer aquilo que ele repetidamente está fazendo. Então, quando eu comparo um padrão, um estilo de vida, um padrão de funcionamento desse meu paciente de 1 ano atrás com agora, o que mudou? Ele já não frequenta mais os mesmos lugares, ele já não interage mais com as mesmas pessoas, ele já não trabalha mais do mesmo jeito. Por quê? Porque ele simplesmente não quer e prefere estar mais recluso, ou porque ele perdeu a liberdade de fazer essas coisas que antigamente fazia. Então, a pessoa perder a liberdade de escolha é um critério muito forte de adoecimento. Mas perder a liberdade de escolha não só de fazer aquilo que se quer, mas também ter a liberdade de não fazer aquilo que se está fazendo. E o que eu estou falando com isso? Você trouxe um exemplo de algo extremamente comum, que é o uso do álcool para amenizar certas dores. E aí, quando a gente começa a falar de certos vícios, né, e seja o álcool, o cigarro, etc., a gente entende que isso é um problema quando a pessoa já não tem mais a liberdade de falar não para aquele hábito. Então, aquela pessoa já não consegue chegar em casa numa quinta, sexta, sábado e domingo e consumir algum nível de álcool para amenizar uma dor que muitas vezes a pessoa não tem nem consciência que está sentindo. Era o meu caso. Porque está ali se anestesiando continuamente e sem ter a liberdade de não poder se anestesiar. Então,
a perda da liberdade de escolha é um critério forte. Eu achava isso saudável, tá? Achava isso normal e saudável. Nossa, é meu vinho diário. Elegante, né? E as pessoas aplaudem, né? Nossa, realmente, é uma taça de vinho. Não existe uma quantidade saudável para o nosso cérebro de álcool, né? Pois é, não existe. E agora, vamos acabar completamente com o consumo de álcool. Por exemplo, se um paciente chega para mim e fala: Érico, 1, 2 vezes na semana eu me reúno com meus amigos, eu encontro familiares e eu vou consumir ali algumas long neck de cerveja. Tudo bem. Se isso não traz, se é uma quantidade adequada, uma frequência adequada, se isso não traz repercussão na vida dele, nem problema com a família, amigos, etc., beleza. O grande problema está na frequência. Claro, na quantidade. Se eu tenho um paciente que bebe uma vez por ano, mas quando bebe também causa um problema terrível. Uma garrafa de uísque. Exatamente, aí é o problema. Mas é muito mais comum a frequência. E o álcool, ele muitas vezes entra nesse papel. Rapidamente ele entra no todo dia, ou pelo menos nos 5 vezes na semana. E a pessoa encontra um conforto muito grande nisso aí. E de fato, de alguma maneira, o álcool anestesia. Sim. Desconecta, né? E empurrando o a poeira. córtex ali pré-frontal e tipo, não, deixa... Exato. E vai empurrando a poeira abaixo do tapete. Dia após dia. Vai aumentando essa poeira também, né? Exato. Vai o problema vai crescendo. Um monstro ali embaixo da cama. E aí o que acontece? Muitas vezes quando esse paciente chega no consultório, com esse processo já acontecendo há 2, 3 anos, a gente tem um alcoolismo para lidar, mas a gente tem também o problema de base que gerou esse alcoolismo e que já está gigantesco. Então, um quadro depressivo, um transtorno obsessivo compulsivo, um quadro ansioso, um pouquinho de tudo isso misturado, que é extremamente comum. E aí, qual é o caminho? Procurar ajuda antes desse monstro ficar tão grande. E, principalmente, muitas vezes você trouxe isso também. Às vezes a gente não consegue enxergar que está passando por isso. Sim, se não fosse a minha terapeuta, ela falou: Josi, você está com depressão. Inclusive o nome do psiquiatra é Érico também, fala com o Érico, porque você precisa de ajuda. Pois é. E eu sou terapeuta e eu não percebia. É casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu achava isso bonito, saudável, normal. E eu falei, opa, peraí. E aí foi quando a gente começou a verificar realmente e tratar. Sim, e aí mostra o quanto que precisamos das pessoas ao nosso redor e também do quanto a gente pode ajudar quem está ao nosso redor. Exatamente. E aí é uma questão grande. Falar de saúde mental muitas vezes é um tabu. E você apontar para alguém, alguma amiga sua te pegar pelo braço e falar: Josi, deixa eu te falar uma coisa. Você já pensou sobre isso? A gente tem muita dificuldade de fazer isso. Nossa. Tanto de ouvir quanto de falar isso para alguém. Então, Setembro Amarelo é um convite, inclusive, né? Vamos falar sobre isso. Vamos pedir ajuda se precisar. Vamos alertar alguém próximo a nós que nós amamos, se necessário for alertar. E quais são, assim, os pontos de alerta, já que você puxou esse gancho, o que alguém, assim, que as pessoas devem prestar atenção, observar sobre sintomas? Certo. É uma pergunta muito ampla, porque sabe muito bem que cada ser humano vai expressar seu sofrimento de alguma maneira. Uhum. Então, tem pessoas que vão ficar mais reclusas, tem pessoas que vão ter prejuízos importantes no sono, tem pessoas que vão ter prejuízos no autocuidado. Mas sintomas muito fortes que a gente, principalmente, é possível perceber nas pessoas que são mais próximas da gente, é um discurso de desesperança. É aquela pessoa que deixa de fazer planos para o futuro, é aquela pessoa que não se importa mais com os projetos que ela tinha e que tanto falava antes e são deixados de lado. Então o trabalho é completamente deixado de lado, a faculdade, planos futuros são deixados. De forma mais expressiva ainda são os discursos de despedida, algo na linha de isso aqui já não faz sentido, isso não vai ter mais continuidade. Então, ouvir de fato o que as pessoas estão falando. Existe uma percepção muito errada, e até uma certa forma preconceituosa, de quem fala sobre morte jamais vai ter coragem de fazer algo nesse sentido. A pessoa está falando da boca para fora, etc. Está só ameaçando. Está só ameaçando, está querendo chamar a atenção. De fato, essa pessoa está querendo chamar a atenção, mas ela está querendo chamar a atenção por um pedido de socorro, certo? O Setembro Amarelo, ele fala sobre pessoas que terminam a própria vida.
Isso é um ato de angústia e de desespero que é impossível mensurar a dor que o indivíduo está sentindo para chegar nesse ponto. Então, o próprio ato de fazer isso é um pedido de socorro, nem que seja um socorro de acabar com essa dor absurda que ela está sentindo, mas muitas vezes antes desse ato, essa pessoa vai dando sinais, vai deixando pequenos pedidos de socorro. Então, de fato, parar para escutar as pessoas que estão ao nosso redor, ouvir o discurso delas, buscar entender o que elas estão querendo dizer com esse discurso, perguntar se há alguma coisa que você possa fazer e se essa pessoa está precisando de ajuda. E acho que essa é a principal intervenção que a gente pode fazer com quem está ao nosso redor. E ansiedade? Eu estava até comentei contigo, né, que passei ali na frente de um restaurante, tinha uma senhora do lado de fora, fumando um cigarro e balançando a perna. Isso é um pedido de socorro de ansiedades. Meu Deus do céu, quanta ansiedade no corpo, que não está conseguindo caber em si. Quais são os sintomas da ansiedade? Assim, existe uma gama de sintomas também, mas os mais comuns. E como a pessoa pode pedir ajuda, pode buscar essa ajuda? Porque não é normal também conviver com ansiedade, né? Apesar das pessoas normalizarem. Com certeza. É uma boa analogia isso. Aquela pessoa que o corpo já começa a expressar os sintomas de ansiedade, é um pedido de socorro da própria mente, né? Sim. A mente está ali trabalhando tanto, trabalhando, que ela precisa extravasar toda essa energia. Bom, ansiedade não necessariamente é uma doença, certo? Todos nós carregamos algum nível de ansiedade, algum nível de medo, algum nível de preocupação, e isso faz nossa vida funcionar muito bem. Agora eu lembrei de Divertidamente. Divertidamente é um filme maravilhoso, uma analogia maravilhosa para trabalhar a ansiedade e vários outros sintomas. Recomendo de verdade. Claro, é um filme infantil, é um filme muito bom. Não tem nada de infantil aquele filme, não é para criança, tá? Ele ilustra muito bem como os nossos sentimentos funcionam, ilustra muito bem uma coisa chamada regulação emocional. Muito bom. Recomendo, inclusive, quem está assistindo a gente, joga lá nas redes um pouquinho para aprender um pouquinho sobre regulação emocional. Nós vamos falar de ansiedade. Ansiedade está longe de ser uma doença. Ela é uma ferramenta evolutiva e que nos ajuda muito. Eu estou aqui hoje, você me convidou para essa entrevista, em algum nível eu fiquei ansioso para estar aqui. Sobre que assuntos nós vamos falar, que temas eu posso deixar mais fresco na cabeça, que roupa que eu vou usar, onde é o estúdio para eu não chegar atrasado. Então, ansiedade sob controle faz nossa vida funcionar de maneira muito harmoniosa. Exatamente isso que mostra o filme, né? Que essa antecipação é natural e é saudável. Exatamente. Então, enquanto a ansiedade está sob o nosso controle, a gente pode usá-la a nosso favor de maneira muito favorável. Agora, é muito fácil, e principalmente nos tempos atuais, onde a gente está o tempo todo exposto a diversos tipos de estímulo, recebendo informação o tempo todo, preocupados com 1000 coisas ao mesmo tempo, é muito comum que essa ansiedade saia um pouquinho de controle, certo? E aí os sintomas começam a aparecer. Ansiedade está muito relacionada ao estilo de vida. Eu gosto de falar que ansiedade, quando a pessoa começa a expressar sintomas ansiosos, é como se ela tivesse chego num desbalanço. Como que a gente pode ter ansiedade sob controle e estar bem sobre isso? Quando sua quantidade de produção de preocupações, medos e angústias e sua capacidade de inibir e controlar essas preocupações estão em equilíbrio, sua vida está ótima. Ou seja, eu fui convidado para a entrevista hoje, pensei em todas as possibilidades, em tudo que eu tinha que me preparar, me programei da maneira que eu tinha que me programar e pronto, dormi tranquilo, vim para cá e estamos aqui conversando de maneira harmoniosa. Então, minha produção e minha inibição tá equilibrada. Se eu começo a me preocupar demais, ou se minha capacidade de inibir está prejudicada, aí eu começo a ter alguns sintomas. Então, eu me preparo para vir para a entrevista hoje, mas eu não consigo parar de pensar em vários cenários. E se eu chegar lá e gaguejar? E se eu errar o caminho? E se? Tem uma dor de barriga e tem porque o corpo também acaba entrando no mesmo ritmo, né? Com certeza. Então, quando acontece o desbalanço, os sintomas ganham proporção. Nessa ideia de produção de preocupações e capacidade de inibir, para sua capacidade de inibir estar preservada, você precisa estar descansado. Você precisa... O estilo de vida tem muito a ver com essa capacidade de inibir essas preocupações. Então, dormir bem, se alimentar bem, praticar atividade física, dentre outros fatores, estar emocionalmente equilibrado, solucionar conflitos,
preserva essa capacidade de inibir. Então, uma pessoa com um estilo de vida desregulado, ela é muito mais vulnerável à ansiedade. Uma pessoa que está cansada, que está esgotada, e aí a gente começa a falar de burnout. Não existe burnout sem sintomas ansiosos também exacerbados, que acontece exatamente por esse mecanismo. Uma pessoa que tem um estilo de vida desregulado e, consequentemente, está cansada, esgotada, ela é extremamente vulnerável à ansiedade, porque sua capacidade de inibição se perde. Olha que interessante, gente. Assim, ó, todos os episódios do Caixa Preta até hoje, a gente fala de estilo de vida, a gente fala de saúde num contexto geral, de atividade física, de alimentação, de descanso, em todos eles. Porque você não tem como ter saúde no climatério, por exemplo, sem descanso, sem uma boa alimentação, sem atividade física. Você não tem como ter um estilo de vida saudável sem ter isso. Você não tem como ter um relacionamento saudável com seus filhos se o seu nível de estresse, o seu cansaço está lá nas alturas, se você não comeu bem, se você não dormiu bem. Então, veja, todos eles dizem a mesma coisa. Então, assim, mas é muito importante, é primordial a gente dormir bem, a gente se alimentar bem. Se alimentar bem é a qualidade do alimento que você põe para dentro, né? A origem do alimento que você põe para dentro, nem sei se existe essa palavra, a pericidade do alimento, né? O ser perecível, aquele alimento que você coloca ali e ele estraga em 3, 4 dias. Sim, comida de verdade. Comida de verdade. E isso sim faz diferença para o seu organismo. Isso traz saúde mental, isso traz saúde física, isso traz saúde emocional, isso traz bons relacionamentos, autorrespeito, autocuidado. Então, assim, ó, se há um resumo de todos os Caixa Pretas até hoje, é o autocuidado com aquilo que a gente come, aquilo que a gente vive, com o que a gente se alimenta de todas as formas, né? Pelos ouvidos, pela boca, pelos olhos. Então, Érico, continuando. Então, assim, a saúde, a ansiedade é natural, é saudável. Só que passando de um certo nível, e o que seria esse nível? Aonde que seria esse limiar ali que você fala, não, a partir de aqui não é mais saudável. Quando você tem que consumir alguma coisa, quando você... Porque, assim, quando eu falo na regulação, na quantidade de ansiedade que o meu corpo gera e a quantidade da capacidade, né, de autorregulação, para quem é leigo, fica um pouco vago. Como é que seria na prática? Quais seriam os sintomas que você fala, não, olha, isso aqui é um ponto de alerta? Perfeito. No consultório, acho que na maior parte das vezes a pessoa procura o consultório pela primeira vez quando ela tem uma crise de ansiedade. Ah, ok, que certo? Legal, bacana. Mas é porque a crise de ansiedade é uma coisa tão agressiva e assustadora que a pessoa entende que tem alguma coisa errada. Aquilo que ela veio normalizando durante tanto tempo, algo teve errado. Muitas vezes a pessoa, numa crise de ansiedade, o coração acelera, o peito dói, aí ela vai para o pronto-socorro. Não, você não está infartando, não, vai procurar um cardiologista. Aí o cardiologista olha para a pessoa, chega lá, uma pessoa jovem, sem nenhum fator de risco cardiovascular, e fala, meu peito não para de doer. O cardiologista faz os exames, mas no final da consulta vai falar, tá tudo normal com você, provavelmente você está muito estressado, você está muito ansioso, vai procurar ajuda. Então, no consultório, o sintoma-chave, o sintoma que mais faz as pessoas procurarem a gente, são crises de ansiedade. Mas tem muita coisa antes disso. Tem muita coisa. Noites de sono mal dormidas, despertares noturnos, repetição excessiva de pensamentos e preocupações. Então, aquela pessoa que tem um compromisso na semana que vem não consegue parar de pensar nesse compromisso. Sintomas cutâneos, muito comum. Pessoas cujas mãos descamam, aparecem vermelhidões. O agravamento de certas doenças inflamatórias. Então, alguns tipos de psoríase, alguns tipos de doenças articulares, por conta desse estado de estresse, esse estado inflamatório, a pessoa apresenta isso de forma mais expressiva. Então, tem vários sinais e sintomas menores que vão aparecendo antes. E, puxando um pouco do assunto anterior, o esgotamento. Viver de maneira...
E aí a gente está falando de uma coisa que se autoalimenta, né? Uhum. Mais cedo a gente falou que se você tem um estilo de vida desregulado e isso te leva a um estado de cansaço, você vai ficar mais ansioso. Agora, não existe nada mais cansativo do que viver de maneira ansiosa. Você tem um problema daqui a uma semana. Se você está tranquilo, em harmonia, você vai pensar em tudo que você tem que fazer, tá tudo feito. Vai antecipar o que dá. Exatamente, vida que segue. Se você está com ansiedade exacerbada, você vai pensar nesse problema 200, 300, 400 vezes, desperdiçando energia e ficando cada vez mais cansada. Então, uma vida desregulada, uma pessoa cansada, uma pessoa mais ansiosa. Uma pessoa mais ansiosa vai ter uma vida ainda mais desregulada, porque quem está ansioso não dorme bem, não come bem, não tem tempo para se cuidar, e aí fica ainda mais cansado e mais ansioso. Se retroalimentando. E aí é um ciclo vicioso que, inevitavelmente, leva a pessoa para um esgotamento e cujos sintomas podem ser bem diversos. E o que mais leva as pessoas, o que tu recebe em consultório, além da ansiedade, o que mais leva as pessoas a um consultório psiquiátrico? Certo. Existe um tabu, né? Ir no psiquiatra. Ainda existe. Existe um tabu. Tenho certeza que esse tabu vem diminuindo. Vamos pensar aí ao longo da última década, mas sem dúvida nenhuma existe um tabu. E quantas vezes o paciente chega numa primeira consulta, de certa forma desconfortável, sem saber o que falar, ou fala aquela frase clássica de sempre achei que isso aqui fosse médico para louco, nunca estaria aqui. Bom, o que costuma trazer meus pacientes até o consultório? Doenças mais gerais, como por exemplo ansiedade, depressão, insônia, doenças ou sintomas, a depender de como a gente vai observar, essas três coisas que se misturam muito, certo? Uma pessoa que passa por uma depressão importante, ela vai sofrer de sintomas de angústia também. E a gente não está falando de doenças diferentes, a gente está falando da mesma construção de doença. Muitas vezes as pessoas vão até meu consultório pelo desmoronamento dos seus relacionamentos. Então, o núcleo familiar, a sintomatologia, a irritabilidade, os sintomas da pessoa estão agravando muito a convivência em família, em amigos ou no trabalho, e essas pessoas intervêm e pedem para essa pessoa procurar um psiquiatra. Hoje, muito comum as disfunções nas funções executivas. E o que seria isso? Em outras palavras, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Uhum. Então, pessoas que entendem que apresentam algum prejuízo ali na aquisição de conhecimento, ao exercer seu trabalho. E também as doenças mais clássicas, né? As doenças endógenas, que seriam aquelas doenças que não são o meio externo que causaram, são pessoas que já carregam... Transtornos. Isso. E aí, por alto, a gente vai falar sobre os transtornos psicóticos, a esquizofrenia sendo a mais característica delas, mas tem algumas outras doenças, e a bipolaridade também, que é um transtorno de humor que, diferente de uma depressão isolada, que muitas vezes um ambiente externo pode causar essa tristeza, o bipolar, ele carrega essa doença com si, que faz o humor dele variar, muitas vezes independente de fatores externos. Então a gente precisa fazer uma intervenção para evitar essas variações. Sobre a bipolaridade, quais são os sintomas comuns da bipolaridade? Por quê? Tem muita gente que tem transtorno bipolar e não faz ideia que tem, né? Eu percebo, assim, algumas pessoas até próximas que eu falo, eu acredito, não sou médica, mas sou terapeuta, eu acredito que isso está dentro do quadro de bipolaridade, só que as pessoas não sabem disso. Quais são os sintomas? Pois é, a gente tem que definir muito bem o que é o transtorno afetivo bipolar. Uhum. Uma doença que pode ser muito grave, uma doença que tem um nível de gravidade que varia muito. Temos os casos mais leves e temos casos gravíssimos. Uma doença que não tem cura, mas que tem controle, certo? Através do uso adequado de medicações, através de psicoterapia, do diagnóstico correto, essa pessoa pode ter uma vida completamente normal. O que é o transtorno afetivo bipolar? Bom, mais cedo a gente estava falando sobre a diferença entre o normal e o patológico, certo? Então, é completamente normal que um ser humano tenha ali períodos de maior felicidade e um período que pode durar um dia, semanas, meses, onde ele está mais feliz, com mais energia. Aconteceu uma situação específica bem. E ele tem uma... Exatamente. E essa pessoa também pode ter períodos de tristeza. Então,
muitas vezes sem motivo, ou acontece alguma coisa, essa pessoa vai passar por algumas semanas não tão feliz assim, tendo dias não tão bons, e isso é completamente normal, certo? Se uma pessoa ela tem um período de tristeza exacerbado, e aí ela perde aquela liberdade de escolha dela, então ela não consegue mais frequentar os mesmos lugares, o trabalho é prejudicado, a relação com a família é prejudicada, a gente está falando de um episódio depressivo, certo? Então essa pessoa vai passar por um episódio depressivo, um tratamento vai ser instaurado através da psicoterapia, da mudança de estilo de vida, do uso de medicamentos, e ela volta para o limiar de normalidade, com aqueles períodos de altos e baixos, mas dentro do normal. O que é o bipolar? E aí existem diferentes tipos de bipolares. Um bipolar pode ser uma pessoa, o clássico, a doença mais clássica, uma pessoa que faz episódios depressivos ao longo da vida, mas que principalmente faz um episódio onde ele extrapola o período de bem-estar. E aí a gente vai chamar de um período de hipomania ou de mania. Mas quem tem adora esse período aí. O difícil é tirar essa pessoa desse período que ela gosta. Exatamente, principalmente o período de hipomania. Qual a diferença? O período de hipomania, ela fica além, mas ainda está funcional. Mas esse além é o quê? Esse além, assim, para que vocês entendam, é se achando o máximo, né? A pessoa se acha Exatamente. super-homem, uma super-mulher, com uma inteligência exacerbada, se acha uma pessoa, assim, extraordinária. Fala mais um pouquinho sobre esse hipo aí. Porque falando dessa forma até parece, eu quero ficar assim também, né? Então, assim, quem passa por esse quadro adora ficar nesse lugar aí. Fala, não, eu não quero sair daqui, né? E dificilmente ela percebe que está passando por isso. O que seria a hipomania? São gastos financeiros completamente desregulados e excessivos. Essas pessoas elas estão presentificadas. O que é estar presentificado? Só aqui e agora importa. As consequências dos meus atos de agora para daqui a uma semana não importam. Então, gastos completamente absurdos em cartão de crédito, empréstimos, etc. Uma alteração importante no padrão de sono. Essas pessoas ficam dias sem dormir, ou ali há semanas dormindo 1, 2 horas por dia e tá tudo bem. E se acham super produtiva, né? Que fala, eu só preciso de 3 horas de sono, tá ótimo, e eu produzo mais do que você que dormiu 8 horas. Exatamente. Hábitos de vida completamente perigosos. Então, quando a gente fala às vezes de padrão de vida sexual, abuso de substâncias, brigas, irritabilidade, são pessoas que ficam extremamente energizadas e inadequadas. Elas quebram o padrão de comportamento delas. Então, antes tinha um padrão de funcionamento completamente adequado, e nesse período de hipomania ela fica num padrão de inadequação, com comportamentos extremamente prejudiciais e destrutivos a si e a terceiros, e muitas vezes sem ter crítica sobre o que está acontecendo. Ou seja, um paciente que ele, assim, fiel a vida inteira, casada há mais de 15 anos, e num quadro desse ele saiu com várias mulheres e nem ele entendia o que estava acontecendo com ele. Exatamente. E muitas vezes é um quadro que dura 3, 4, 5 semanas. E quando a pessoa sai desse período, a culpa que ela sente é gigantesca. As marcas aí que isso fica para a vida é enorme. O down. Muitas vezes seguido de um período depressivo. Como é que a gente trata essas pessoas? Isso falando de um bipolar, um verdadeiro bipolar, com estabilizadores de humor, certo? Então, o uso de um estabilizador de humor e um acompanhamento próximo com psicoterapia, a gente consegue manter essa pessoa estável e vivendo uma vida completamente normal por muitos anos. Mas fica a ressalva que aqui a gente está falando da doença bipolaridade, muito diferente do senso comum da palavra bipolaridade, que é aquela pessoa que de manhã está de um jeito e de noite está de outra. Não, de manhã eu tô num mau humor terrível, toda segunda-feira eu acordo às 7 horas da manhã num mau humor terrível. Quando o Flamengo perde, eu acordo de mau humor. É bipolar. Exatamente, Isso aí não é bipolaridade, não. Bipolaridade são pessoas que passam períodos, muitas vezes semanas, com um estado de humor completamente diferente e que isso traz um comprometimento na vida da pessoa considerável. Estupim curto, né? As pessoas mais estressadas, assim, que ficam no período de hipomania, né? E depressão pós-parto. A gente sabe que a mulher está numa... A gente está falando da montanha-russa do bipolar, na montanha-russa hormonal, né?
e que é completamente fora do nosso padrão natural. O que acontece no cérebro da mulher no pós-parto? Depois que, né, nasce o bebê, tem uma descarga hormonal, o que acontece na mente dela? Perfeito, Josi. Esse é um assunto que eu particularmente adoro e que é um assunto que, com a informação correta, a gente consegue prevenir tanto sofrimento para as mães e para as famílias, de uma maneira geral, entendendo o que acontece com a depressão pós-parto. Existe uma ideia de que a depressão pós-parto é uma doença que vem do nada, como se um mosquito viesse depois do parto e pronto, nasce uma doença ali chamada depressão pós-parto. Não, nada disso. A depressão pós-parto, na verdade, é um estado de extremo estresse que essa gestante, essa nova mãe é colocada. Estado de extremo estresse esse que se inicia nas últimas semanas de gestação e que se intensifica muito nas semanas logo depois do nascimento do bebê. E essa mãe entra num estado de esgotamento, de cansaço tremendo, que qualquer ser humano, seja homem, seja mulher, seja gestante, seja mãe ou não, qualquer ser humano que se colocado nesse estado de esgotamento tão grande, faria um quadro depressivo, certo? Então, vamos trabalhar um pouco essa ideia. Vamos pensar numa mulher que está ali nas suas 35 semanas de gestação. A carga de estresse que está em cima dela. Ela tem medo do que está por vir, ela sente dor, ela não consegue dormir por falta de posição, ela se preocupa por N fatores, ou seja, ela está num estado de estresse tremendo. E sem falar os fatores hormonais, que é a montanha-russa de... Até agora são só fatores físicos mesmo, normais, assim, só fatores externos. Físicos. Isso. E sem falar todas as mudanças que ela está lidando, as mudanças hormonais que estão agindo dentro dela. No momento do parto, muitas vezes o parto em si é um momento extremamente desafiador. É um momento em que o corpo tem que se readaptar de maneira absurda. Até 6 horas atrás existia um outro indivíduo ali dentro, todo um equilíbrio fisiológico para aquilo ali estar acontecendo. Em 6 horas isso muda completamente. Então, os hormônios mudam, a circulação sanguínea muda, o peso corporal muda, a distribuição de líquidos muda. Isso demanda muita energia da mulher. Então, é mais um estresse enorme que o corpo tem que se adaptar. A criança nasce, essa mãe muitas vezes não consegue dormir, porque tem que cuidar da criança, ela tem que dar de mamar, isso gasta uma energia tremenda também. O corpo está se readaptando, muitas vezes ela está com algumas dores ainda provenientes do parto. E também temos que entender que existem alguns bebês que são mais desafiadores que outros e que também cansam muito, isso faz uma parte importante. Tem crianças que são ótimas, né? E dormem a noite toda. As minhas dormiam a noite inteira e dormiam mais umas 5 vezes durante o dia. Que bom, que bom. Que anjos. Pois mas tem aquelas crianças que não dormem 15 minutos e acordam e demandam energia tremenda. Ou seja, a depressão pós-parto, além das alterações hormonais, é um estado de esgotamento que facilmente, por conta de tantas demandas, podem recair sobre uma mulher. Se você pegar os melhores manuais do mundo de tratamento de depressão pós-parto, o tratamento começa ainda ali na 20ª semana de gestação, que é preparando o terreno... A prevenção, né? A prevenção, onde a gente vai preparar o terreno para que todas essas demandas não fiquem centradas só nessa mãe, só nessa gestante. Olha que bacana. E os manuais trazem isso de maneira muito clara. Coloque dentro do seu consultório, você começa a sua consulta com essa gestante, mas depois você vai trazer para dentro do consultório toda a rede de apoio dela, e aí vale todo mundo. Obviamente, o companheiro dela, mas os familiares mais próximos, irmão, irmã, tio, tia, pai, mãe, vizinho, todo mundo que a gente puder convocar e fazer parte dessa rede de cuidado e determinar tarefas. Então, combinar com quem você puder combinar que vai dormir na sua casa nos primeiros dias, responsabilizar o parceiro quando ele está presente, tente redistribuir as tarefas para a gente diminuir a carga sobre essa mãe. Fazendo isso, a gente consegue diminuir, primeiro, explicando para essa gestante que a depressão pós-parto é algo que vai se construindo, é um esgotamento contínuo até chegar num ponto em que é insustentável, e construindo essa rede de apoio, trazendo a importância dessa rede de apoio, a gente consegue minimizar muito o estrago de uma doença que é extremamente comum e que faz muita gente sofrer.
Que bacana, porque assim, o que você está colocando aqui é justamente a prevenção é sempre o melhor remédio, né? Mas o que você está colocando aqui é a prevenção. Só que muitas mulheres não vão buscar essa prevenção porque não sabem nem que vai chegar nesse ponto. Então, eu digo isso que eu já passei por gestação e eu sei que, assim, a gente está preocupado com tanta demanda, com tanta coisa, com tantas situações que pensar na gente, no que vai acontecer com a gente é o último caso se acontecer, né? Então, tanto que eu recebi muitas pessoas em casa, só que essas pessoas elas não vinham para ajudar, elas vinham para atrapalhar. A outra, eu falei assim, não quero ninguém na minha casa até 2 meses. Enquanto a criança não fizer 2 meses, eu não quero nenhuma visita em casa. Por quê? Porque aquelas pessoas não vinham para ajudar, elas vinham para me tirar o tempo que eu tinha de descanso. Então eu tinha que ficar fazendo sala na hora que a criança estava dormindo, que eu precisava estar descansando também. Então, assim, tirar todo mundo dali, e mesmo que eu ficasse sem rede de apoio, mas tirar todo mundo dali foi o que me deu um pouco de descanso e eu levei muito mais tranquila a segunda do que a primeira. Então, nossa, assim, a gente olhar para isso, olhar com prevenção, olhar com carinho, olhar com amor, olhar com esse olhar de o que eu vou precisar lá na frente, o que vai me trazer demanda. Eu fiquei sozinha, né, de tudo. Meu companheiro na época morava na África e eu morava aqui. E a segunda, ele estava em Brumadinho, na situação que aconteceu lá, né, da barragem, e eu fiquei aqui. Então, nas duas, ele não estava perto. E eu sozinha com a demanda de tudo. Só que a segunda eu tinha 2 demandas. Eu tinha uma de 3 anos e meio e uma pequenininha. Então, aquilo me deu um estresse tão grande, me promoveu assim, aí juntou tudo isso aí. Depois chegou 2020, aí, como diz aqui no Espírito Santo, aí pocou mesmo, real, geral. E eu acabei entrando lá na frente num quadro de depressão. Por conta de tantas demandas, de tantas situações. Foram todas elas juntas e misturadas, e olha só. Então, a prevenção é sempre o melhor remédio. E, Érico, nesse caso, a mulher, ela vai buscar essa ajuda ou ela já faz acompanhamento e tu orienta? É natural ela buscar esse tipo de ajuda? Num primeiro caso, é mais difícil. Muitas vezes, uma mãe de primeira viagem, ela não tem Nunca vai passar na cabeça dela. essa percepção dessa trajetória de que isso pode acontecer e que medidas podem ser tomadas. Como você falou muito bem, né? E assim, infelizmente, você precisou passar por um momento de maior dificuldade para conseguir planejar um pouco o segundo, e ainda assim não foi tão fácil. Então, uma mãe de primeira viagem, dificilmente ela procura ajuda de maneira espontânea. A não ser aquelas pessoas que já passam já tiveram episódios depressivos ao longo da vida e com isso já conhecem um pouquinho sobre autocuidado, um pouquinho sobre tratamento psicoterápico ou psiquiátrico. Aquelas pessoas que fazem acompanhamento de psicoterapia, muitas vezes a terapeuta dão um alerta. Então, das mamães de primeira viagem, é menos comum essa ajuda. Agora, aquelas mulheres que já passaram por uma depressão pós-parto importante, quando a segunda gestação acontece, elas chegam no consultório no começo da gestação. Ai, que massa, que elas coisa chegam boa. bem rápido. Tanto os próprios obstetras já têm essa iniciativa de indicar e elas por si só não querem passar por aquilo, sabem o prejuízo que aquilo foi na vida delas, então elas já procuram o consultório bem antes. Os obstetras são bem atentos, né? Eu lembro que eu me queimo bastante, assim, eu vou pra cozinha e eu me queimo toda, porque eu tenho problema, amo cozinhar, cozinho super bem, mas eu e a cozinha temos um problema sério. Onde eu vou, eu deixo uma marca. E aí eu lembro que o meu obstetra, ele sempre me pegava assim nas minhas mãos, que estava sempre marcada assim com uma cicatriz recente, ele olhava... O que foi isso? Ele sempre perguntava, porque assim, essa daqui, por exemplo, parece um corte feito, né? Sim. E aí ele olhava, perguntava, eu falava, não, foi na cozinha. E tá tudo bem? Tá tudo bem. É só cozinhando mesmo. Sim. Mas é interessante esse olhar bem cuidadoso. Inclusive, nosso próximo programa vai ser com obstetra e vai ser um bate-papo super legal. Pois é, e eles se preocupam muito porque é nítido a influência da saúde mental da gestante no decorrer da gestação. Partos prematuros, perdas, dentre vários outros fatores.
uma mãe saudável do ponto de vista psíquico tem uma gestação muito mais saudável. É maravilhoso. A gestação, para mim, é o período mais lindo da vida de uma mulher. Gente, é muito... Gestar, vocês nunca vão imaginar o que é isso, mas gestar, Érico, é a coisa mais incrível do planeta. Com esse sorriso aí, eu acredito. Gente, imagina você tá formando um ser dentro de você, é a coisa mais linda do mundo. A mulher fica exuberante, ela fica maravilhosa. A gestação em si é incrível. Se não tivesse que criar depois, eu queria ter um por ano. Érico, e cigarro? Eu sei que no Brasil ainda... Sim, no Brasil nós temos pouco, se você for comparar com a Europa, né, até a África mesmo. No Brasil o consumo ainda é baixo. Mas o cigarro é um alerta também, né? Desse pedido de socorro do corpo. O que tu pensa sobre isso? Sem dúvida nenhuma. Tanto o consumo de álcool quanto o tabagismo muitas vezes são anestesias, são escapes. O cigarro está muito relacionado a sintomas ansiosos. Aquela pessoa que está inquieta, que não consegue ficar parada, e aí ela cria o hábito de consumir um cigarro atrás do outro. Você pensa, claro, hoje, 2025, o Brasil fuma muito menos do que ali na década de 90, década de 80. Mas ainda temos pessoas no Brasil, e não são poucas, que fumam aí um maço de cigarro por dia. Nossa, tá fora do meu convívio, assim, eu não faço nem ideia. Temos, vamos pegar um maço de cigarro, são 20 cigarros por dia. Gente. Se você for fazer os cálculos por alto, essa pessoa não fica pensando que ela dorme 8 horas num dia e etc. Ela fuma um cigarro a cada 20 minutos, a cada 30 minutos e por aí vai. E recentemente temos agora as opções mais modernas dos cigarros. Cigarros, os pendrives, fumando pendrive. Os vapes. Esses, a gente não consegue nem ter uma estimativa de qual é o dano dele, certo? Porque o cigarro, a gente já conhece o cigarro há algumas décadas. São cigarros que são vendidos com algum controle ainda de produção. E a gente consegue ter uma estimativa de que o desfecho é terrível, mas eu sei que se o indivíduo fuma 10 cigarros por dia durante tantos anos, eu consigo mapear quais são as consequências que essa pessoa vai ter. DPOC, enfisema, câncer de pulmão, a gente consegue colocar isso dentro de uma estatística. E as consequências são terríveis, a gente sabe muito bem disso, todo mundo conhece alguém que teve algum problema importante por conta do cigarro. Quando a gente fala dos pods, dos vapes, etc., é um mundo completamente desconhecido. E desconhecido principalmente porque não existe nenhuma regulação sobre a produção disso. Todos eles entram no Brasil de maneira ilegal. Não se sabe onde eles são produzidos, não se tem a menor ideia do que tem ali dentro. Nem o que pode causar, né? Que não tem estudo sobre isso. Não tem, e não tem nem como fazer estudo. Porque quem vai me garantir que o vape vendido no Espírito Santo tem a mesma coisa do vape vendido? Como são coisas ilegais, eu não tenho controle nenhum. Dentro de cada potinho daquele pode ter infinitas possibilidades. Então, em resumo, é pior que o cigarro. Só não fede. É pior que o cigarro, é muito mais atrativo, porque não fede. Ele não tem uma massa, né? Mas aí tem um problema, porque ele é um líquido que tem ali dentro. Então, quando a pessoa puxa aquilo, ele transforma o líquido em fumaça. E quando vai para dentro do pulmão, a fumaça vira líquido. Então, é uma fumacinha, tem cheiro de vanila. Melancia, etc. Mas muita coisa fica dentro do pulmão. Sim. O líquido que estava ali, ele pode muito bem vir para dentro do pulmão. E a gente está falando de uma coisa que não tem produção de qualidade nenhuma, tem uma bateria ali dentro. Pensa, se uma bateriazinha dessa estoura, mistura com o líquido que você fuma e você está colocando metal pesado para dentro do pulmão, 1000 consequências que podem acontecer. Tabagismo sempre foi um problema, sempre foi um desafio. O Brasil conseguiu amenizar muito o problema com políticas públicas ali iniciadas na década de 80. E agora a gente vê com uma nova ameaça com a chegada dessas modernidades. Então temos que ficar atentos, sim. Muito interessante. Eu não sabia disso. Eu achei que tivesse um controle maior sobre a venda, a origem. Que bacana. Nossa, Érico, eu fiquei muito feliz por você ter aceitado o meu convite. E, nosso bate-papo foi super bacana. Eu amei. Eu espero que você de casa tenha gostado, porque eu adorei. Vou te convidar mais vezes, hein? Sem ser
Setembro Amarelo, em outras datas também, para a gente falar mais sobre saúde emocional, sobre saúde mental, sobre bem-estar, porque eu percebi que tu gosta bastante desse ramo, né, da medicina, da saúde e o bem-estar, de forma geral, para contribuir para a saúde mental. Muito obrigada. Deixa uma mensagem para os nossos telespectadores e o meu agradecimento. Perfeito, Josiana. Eu que agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui. Você sabe que eu adoro participar dessas discussões nas redes sociais e tudo mais. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você e com todos vocês, né? Gostei muito da nossa conversa, principalmente que a gente pôde abordar com muita tranquilidade e em diferentes temas, como que estilo de vida e prevenção são a chave para uma vida saudável. E uma vida saudável não só dentro da psiquiatria, dentro da gestação, dentro de todas as áreas da vida de uma pessoa. Muitas vezes a gente acha que ter um estilo de vida saudável não nos cabe, não é pra gente. Eu trabalho muito, não tenho como ter um estilo de vida saudável. Eu tenho as obrigações familiares, eu tenho muita coisa sobre mim, não tenho como ter um estilo de vida saudável. Isso é um equívoco tremendo. Se organizarmos bem, se a gente procurar ajuda, com certeza, e aí pensando nesses pilares, né, que eu falei mais cedo, sono, Incrível, alimentação, adorei. etc., com certeza alguma coisa você consegue melhorar em algum ponto. E tudo tem que começar por algum lugar. Até porque se você não fizer isso, você vai ter que fazer isso mais na frente. Exatamente, exatamente. E muitas vezes pensamos também, muitos pacientes pensam, não, eu já estou velho demais para fazer isso. Vivemos outros tempos. A medicina avançou muito, as doenças crônicas estão controladas. Muitos de nós vamos viver até os 80, 90 anos de idade. E vamos mesmo, com os medicamentos que existem hoje em dia, com a saúde que existe hoje em dia, isso vai acontecer. E se você tem um estilo de vida organizado, a diferença da qualidade de vida que uma pessoa pode ter aos 70, 80 e 90 é completamente diferente. Então, é possível melhorar o estilo de vida, sim, e não tem hora para fazer isso. Todos A hora é agora. Exatamente. Eu venho da aviação, né? Então, assim, eu sou suspeita para falar, porque a aviação existe prevenção. A gente faz manutenção corretiva, óbvio, mas as manutenções das aeronaves, elas são feitas de forma agendada. Cada parafuso, cada item da aeronave tem uma validade e ele é trocado, mesmo que esteja em perfeito estado. É trocado porque está dentro daquele prazo e é substituído, é feita uma manutenção preventiva. Então, a gente quase não precisa de manutenção corretiva por conta das preventivas. Então, eu levo a aviação para a vida em todos os sentidos, tanto aquele põe a máscara primeiro em você, para depois ajudar outras pessoas, quanto a correção preventiva e por aí vai. Muito agradecida pela tua presença, Érico. Esse foi mais um Caixa Preta e eu também agradeço a tua companhia. Obrigada.